A pergunta, na verdade, ela pode ser generalizada para muita coisa que a gente vê na ficção. Ela fala assim, no Chapolin tinha uma máquina de troca de cérebros. Isso seria viável no futuro próximo? E aí você pode expandir para várias coisas da ficção que tem essa teoria de troca de corpo, troca de cérebro, essas coisas assim. Tanto físico quanto software também. Que se a gente generalizar, já generaliza para o upload de cérebro, essas coisas assim. Isso é viagem total ou tem alguma fundamentação nisso? Não é viagem total, mas não é uma coisa que é possível ainda. Vou fazer outra analogia. Você já viu transplante de cabeça? Do russo, o cara russo lá. Ah, eu vi essa reportagem. Vi sim. Deixa eu tentar fazer essa analogia para vocês entenderem do quão complexo que isso é. Mas eu vou pegar agora um novelo de lã e vou fazer o seguinte. Eu vou segurar uma linha e vou jogar para alguém e alguém vai escolher para onde que ele quer jogar. Ele vai segurar um pedaço e vai escolher para onde ele quer jogar. E a gente vai fazer esse joguinho, sei lá, por 1 hora. Então, basicamente, o joguinho é o seguinte. Eu seguro um pedaço, jogo para ela. Ela segura um pedaço, escolhe para quem ela vai jogar. Essa pessoa segura um pedaço, escolhe para quem vai jogar e assim por diante. Depois de 1 hora, você já imagina a bagunça que vai estar essa ligação de novelos? Aí agora eu viro e falo assim, eu consigo desconectar todos esses e conectar desse jeitinho que está num outro grupo de pessoas como esse. É exatamente isso que acontece quando a gente fala em transferir um cérebro de uma pessoa para outra. A gente tem tantas conexões e complexas dentro de um cérebro e conectado com a função de um corpo que é praticamente impossível pensar fazer essa transmissão, essa transição, exatamente da forma como a gente fez aqui para um outro grupo. É possível? É. Por exemplo, se a gente fizer um controle muito grande do tipo, olha, a gente tem o mesmo número de pessoas aqui, o mesmo número de pessoas lá. Aí vem uma pessoa aqui, tira uma foto e vê exatamente onde foram as conexões e tenta reproduzir isso lá. Ok, talvez isso seja possível fazer, mas o trabalho que a gente tem para poder fazer esse tipo de reprodução é muito grande. Então, de novo, não é uma coisa fora do comum, porque se a gente for pensar bem, o cérebro é simplesmente um órgão, então assim, a gente tem transplante de órgãos, a gente pode tentar fazer um transplante de cérebro. A questão toda é que o cérebro, como é um órgão central para todas as outras funções, todas as conexões que a gente tem, elas são muito mais complexas e é muito difícil fazer esse tipo de reprodução, de transição de um corpo para outro. Mas loucura não é não. Então, eu não quero ser a cobaia para isso. Assim, mas eu já recebi uma pergunta no meu canal que realmente eu não tinha condição de responder e me deixou com a pulga atrás da orelha. Porque eu estava pensando justamente nisso. O cérebro é uma série de conexões. Teoricamente, claro que a gente não tem condição agora, mas se a gente conseguir reproduzir exatamente igual as conexões, a gente consegue reproduzir o funcionamento do cérebro. Mas muita gente levantou a questão de que a gente não é só o cérebro. Os hormônios interferem, outras questões químicas também interferem. Então, assumindo que a gente conseguisse replicar exatamente o funcionamento do cérebro, esses outros fatores químicos hormonais iriam tornar aquela cópia inexata de alguma forma? Vamos tentar outra. Eu gosto muito de analogia. Já perceberam? Vamos tentar uma outra analogia. Hoje eu estava no centro de BH. Aí eu vi uma pessoa saindo do banco com uma pastinha na mão. O que essa pessoa estava fazendo? Até então a gente sabe que ela estava segurando uma pasta. Qual que é a função? O que ela foi fazer dentro daquele banco? A gente não sabe. Basicamente é o seguinte, a gente não sabe. Ela pode ter entrado no banco para pagar uma conta, para pedir um empréstimo, para roubar. Ela pode ter entrado para pagar a conta do tio ou para pedir um empréstimo da casa própria, alguma coisa. O nosso cérebro funciona muito parecido com relação aos neurotransmissores. Por isso que quando você tem uma abordagem só química, por exemplo, ela não é tão válida pelo seguinte. A gente fala que um neurotransmissor sai de um neurônio X para o neurônio Y. O que ele quis fazer com essa transmissão? Qual que é a função? Ele pode ter saído porque eu estava cansado e queria descansar, ele pode ter saído porque eu espirrei, ou ele pode ter saído porque eu estava processando alguma equação matemática. Então, basicamente, o que a gente tem em termos de processos químicos são neurotransmissores indo de um neurônio para o outro. Agora, esse mesmo neurotransmissor que vai de um neurônio para o outro, ele pode ir por vários motivos diferentes. Então, por exemplo, eu acho que uma das perguntas que a gente recebeu foi sobre
café, por exemplo. Se beber muito café, mata a gente. Vamos entender o que o café faz. Quando a gente está trabalhando o tempo inteiro, a gente produz uma substância que chama adenosina. Vocês lembram dessa? Vocês lembram das aulas de biologia, ATP, ADP? Adenosina trifosfato, adenosina difosfato. Então você tem essa adenosina que ela vai se colar a certos receptores no seu cérebro. E quando ela se cola a certos receptores, é como se ela estivesse fazendo o seguinte. Chega a adenosina lá, tem um neurônio comunicando com o outro. A adenosina... o professor levantando. A adenosina chega e fala o seguinte. Eu vou ficar aqui no meio, vocês não vão se comunicar mais. Basicamente, a adenosina faz o seguinte. Você está cansado, você se comunicou demais. Eu vou ficar aqui no meio e vai descansar. Exatamente, é isso. A adenosina faz exatamente isso. Quando a adenosina faz isso, seu cérebro se sente cansado, você se sente com sono e você quer dormir. É basicamente isso que a adenosina faz. Quando você toma café, a cafeína ela faz o seguinte. Ela chega lá nesse meio, vira para a adenosina e fala assim, sai daí. A adenosina sai, aí ele vira e fala assim, pode passar. E o seu cérebro continua funcionando, como se nada tivesse acontecido. Você não se sente cansado, porque ele simplesmente bloqueia aonde a adenosina iria entrar. Então a adenosina não consegue bloquear essa passagem e o seu cérebro continua funcionando. Aí você fala assim, então é perfeito, bora beber café para sempre. Mas o que acontece? Quando você começa a beber muito café, a cafeína vai bloquear isso. O seu cérebro é esperto e ele vai falar o seguinte, tá, mas eu preciso descansar, porque não dá para ficar trabalhando. Aí ele vai começar a produzir mais receptores. Como ele produz mais receptores, você vai precisar de mais cafeína. Aí ele vai produzindo mais receptores, mais cafeína. Mais receptores, mais cafeína. Sabe onde está indo, né? Vai chegar uma hora que você não vai dar conta mais, que você vai ficar bebendo tanto café para poder ter o mesmo efeito que você tinha antes. E quando você parar de beber café, não vai ter um número suficiente de adenosina para tampar todos esses receptores. Aí seu cérebro se fudeu. Porque agora ele está extremamente cansado, porque a adenosina está falando para, mas ele não consegue falar para todos esses outros receptores que você acabou criando. Agora, de novo, isso acontece especificamente com a cafeína e com a adenosina nesse contexto. Agora, a adenosina não serve só para isso. Pode ser que uma adenosina esteja lá para bloquear não só o tanto de trabalho do seu cérebro, mas uma outra função. Então, tentar reproduzir isso simplesmente por uma coisa extremamente química é muito complicado. Então, assim, a probabilidade de você ter um erro é muito grande. De novo, fazendo analogia, é como se você falasse assim, então tá, eu vi um cara saindo do banco, então ele foi pagar a conta. Então é só mandar um cara ele ir para o banco, que ele vai pagar a conta, mas pode ser que ele estava saindo do banco para fazer uma outra coisa. Então acaba que você não reproduz exatamente o que o cara estava querendo fazer naquele banco. Vou sentar de novo.